Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta, estamos chegando agora com mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, o canal que você tem para tirar dúvidas e receber esclarecimentos na área da Previdência Social. Comigo já está aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral o professor Paulo Bacelar. A primeira dúvida vem da Maria Bonfim, em Icó. Minha irmã tem 45 anos de idade, para ela se aposentar como agricultora, é necessário fazer a DAP, declaração de aptidão ao Pronaf agora e pagar o sindicato? Ou ela faz a DAP sem ter que pagar o sindicato? Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A primeira dúvida é na área da Previdência, a aposentadoria rural. Bom dia, Luciano. Olha, a DAP, ela é um dos documentos, importantes para a confirmação, a comprovação da atividade rural. Mas ela precisa ter uma data retroativa, porque ele vai ter uma comprovação a partir daquela DAP que foi feita, se a pessoa continuou na agricultura a partir dela. Se ela fosse aposentar agora e fizer a DAP agora, ela não servirá muito como prova, porque vai ser uma inscrição recente. Sobre a inscrição no sindicato, não é uma obrigação. O sindicato é um órgão privado que, para ajudar os agricultores na sua atividade, porém lá não serve, o pagamento do sindicato não serve como prova específica de que a pessoa trabalhou ou exerceu atividade rural. Professor Paulo Bacelar, agora uma dica que é interessante para muitas outras pessoas que estão nessa mesma situação da dona Maria Bonfim, que mora no município de Icó. Com 45 anos de idade, a irmã da Maria Bonfim pode também criar um vínculo com a atividade rural a partir desse momento e aos 55 anos de idade, já chegando à idade, pode somar mais 5 anos e garantir a aposentadoria rural. Pois é, Luciano, exatamente esse tempo que ela vai ter ainda para poder comprovar a atividade rural dela, e ela poderá chegar aos 55 anos de idade com essa prova. Antônia, ela não disse em que cidade se encontra, mas faz o seguinte relato. O esposo de uma conhecida foi assassinado. Quando ele morreu, ele trabalhava de forma avulsa, mas já havia trabalhado de carteira assinada. Ela disse que foi verificar se poderia receber alguma coisa e disseram que não. Ela tem direito mesmo ou não? Ela tem 3 filhos e com esse ex-companheiro, e todos são menores de idade. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, para o esposo de uma conhecida da Antônio, a viúva, ter direito à pensão, quais seriam as condições? Luciano, primeiro é importante saber se ele era segurado na data do óbito, Se ele estava trabalhando de carteira assinada pelo menos 1 ano ou até 2 anos antes do óbito, pode ser que ele seja ainda segurado da Previdência Social. É importante verificar a data da última remuneração, do último trabalho dele. Se ele estava trabalhando como avulso, que eles chamam, sem carteira assinada, por conta própria. O segurado que trabalha por conta própria, ele é responsável pelas suas contribuições. Então, eles que deveriam contribuir com a Previdência Social com aquele trabalho remunerado que ele estava exercendo. Se ele trabalhou para uma empresa, aí a empresa que é responsável de contribuir, de fazer a contribuição da previdenciária dele. Então, ele não seria o responsável diretamente pela contribuição. Então, ele poderia provar que poderia provar que ele exerceu uma atividade prestando serviço para uma empresa, e aí poderia até voltar a ser segurado na data do óbito, por causa dessa obrigatoriedade de contribuição que é da empresa. Então, nesse caso, teria que analisar o caso se ele trabalhou avulso, sem carteira assinada, para uma empresa, ou se ele trabalhou por conta própria, para saber se ele teria condições de provar essa condição de segurado antes do óbito. Diana, em Quixeré, professor Paulo Bacelar, ela diz que tem 24 anos de idade, trabalhou durante 2 meses em uma fábrica no município e foi demitida no início da pandemia em 2020. Quando saiu, disse que recebeu muito pouco de indenização. Tenta até hoje receber o auxílio emergencial e não consegue, enquanto outros colegas que foram demitidos na mesma época já receberam o benefício. O que
que pode ter acontecido? Quando ela diz assim, professor Paulo Bacelar, recebi muito pouco, o período curto de carteira assinada, de vínculo, realmente dava essa baixa indenização. Foram apenas 2 meses de trabalho. Verdade, Luciano. Inclusive, pode estar dentro do prazo de experiência, né? Que aí não dá direito ao aviso prévio. São 2 meses apenas de FGTS, né? E também não tem direito ao seguro-desemprego pelo período. Então, por isso que a indenização é muito pouca. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida aqui da Antônia em Fortaleza. Fui casada há 23 anos. Tive 3 filhos, meu marido saiu de casa, foi viver com outra mulher. Ele teve um filho com essa outra mulher e após 3 anos dessa nova relação, chegou a falecer. A viúva deu entrada na pensão por morte e recebeu durante 8 meses. Foi quando eu fui ao INSS, relata a Antônia, consegui o desmembramento da pensão. A pergunta é, quando o menino da outra mulher completar a maioridade, quem fica com a pensão? Sou eu ou a outra mulher? Pergunta da Antônia em Fortaleza. Luciano, nesse caso, eu entendo que a ex-esposa não teria nem direito à pensão por morte, a não ser que ela tivesse recebendo alguma ajuda financeira do seu ex-marido, porque mesmo que ela não tenha sido divorciada, nem separada oficialmente, judicialmente, ela estava separada de fato. E a ex-esposa separada de fato só tem direito à pensão se ela receber alimentos, se ela receber ajuda financeira do seu ex-marido. No caso, era para receber a pensão a companheira dele, porque ele tinha 3 anos, né, de união estável com essa outra companheira, e o filho dele, e os filhos, né, tanto de um casamento como de outros filhos recebem também. Como esse benefício não foi concedido à companheira, e sim à esposa, da minha forma de entender indevidamente, a não ser que tenha recebido alimentos ou ajuda financeira do ex-marido, nesse período, ela vai receber sozinha essa pensão quando o filho do ex-marido dela, com a outra companheira, tiver 21 anos de idade. Completar 21 anos de idade, então ela receberá sozinha esse benefício. Lúcia, em Russas, na região do Vale do Jaguaribe. Preciso saber a forma mais fácil para eu me aposentar. Tenho 45 anos de idade, 10 anos de carteira assinada e trabalhei também como agricultora. Com quantos anos eu posso me aposentar e quantos anos tenho que contribuir? No caso aí, Luciano, ela pode unir, né, somar o tempo rural e usar o tempo de carteira assinada. Mas para isso ela precisa ter 62 anos de idade e completar 15 anos de contribuição nesse caso. Ela já tem 10 anos de carteira assinada. Se ela tiver pelo menos 5 anos como agricultora e conseguir comprovar esse tempo de 5 anos, ela pode se aposentar com aposentadoria híbrida, mas terá que ter 62 anos de idade na data do requerimento. Então, Lúcia, é importante, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, que você fique como segurada da Previdência Social para garantir não apenas os caminhos da aposentadoria e especialmente esses benefícios que o INSS proporciona a quem está na condição de segurado. Maria Auxiliadora em Capistrano. Gostaria de saber se demora muito para conseguir um auxílio-doença. Já entrei com o pedido há 1 ano e até agora nada. 1 ano é muito tempo, ela deve procurar um advogado e saber se consegue entrar com pedido judicial para concessão desse benefício. Agora, antes de qualquer movimentação, a Maria Auxiliadora precisa estar também na condição de segurada para pleitear esse benefício. Sim, mas quando ela deu entrada no benefício é que é importante dela ser segurada da Previdência, porque o benefício que ela deu entrada permanece, né, com seus direitos garantidos na data do requerimento. Professor Paulo Bacelar, Severo em Mombaça. Em 13 de novembro de 2019, eu completava 24 anos e 8 meses de serviço periculoso, faltando apenas 4 meses para completar os 25 anos, todos em serviço com periculosidade. Hoje, em agosto de 2021, já tenho 46 anos de idade, 26 anos e 4 meses de contribuição e ainda continuo na ativa no mesmo serviço. Pergunto, nessa condição, não teria direito a uma regra para um período de transição? Sim, Luciano, nesse caso ele já teria cumprido a
a carência mínima, né, de 15 anos e também a regra de transição de 50%, porque ele faltava menos de 2 anos para ter direito aos 25 anos de contribuição na data da emenda constitucional 103 em 2019. Então, nesse caso, eu entendo que ele já tem direito à aposentadoria especial porque já tenha cumprido aí a regra de transição. Mesmo com apenas 46 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Sim, nesse caso, ele só precisaria ter completado 50% do que faltava para atingir o tempo de contribuição. Nesse caso, não precisaria ter a idade mínima. Então, o que o Severo precisa fazer, professor Paulo Bacelar? Fazer o requerimento da aposentadoria dele pelo site do INSS, meioinss.gov.br. Emanuel, no município de Itatira. Minha mãe é professora e começou a trabalhar em 1997. Vai fazendo as contas, professor Paulo Bacelar. Fora isso, tem mais 2 anos de carteira assinada pelo INSS, também é deficiente física e tem 59 anos de idade. Quando ela poderá se aposentar? Será com salário o benefício integral? Os 2 anos de carteira assinada, pergunta o Emanuel, também são como professora, ou melhor, ele complementa a informação. Luciano, ela precisaria ter 25 anos de trabalho como professora em 2019 para ter direito à aposentadoria. E até mesmo agora, com a aposentadoria do professor, ela precisaria ter 88 pontos. Então, era 83 pontos, né? Então, ela tem 59 anos de idade, com 25 anos de contribuição, se ela tiver 97 para 2021. 24 anos. 24 anos. Ela já teria direito à aposentadoria se ela tivesse continuado a contribuir com a regra de transição, né? 83 pontos que ela já tem 8 em 2021, então ela já teria direito à aposentadoria. Então, Emanuel, que boa notícia aí. Siga esses conselhos do professor Paulo Bacelar. Roberta, em Santa Quitéria. Trabalho há 11 meses de carteira assinada. Contribuo com o INSS. Estou grávida de 5 meses. Tenho direito ao salário maternidade? Antes da sua resposta, professor Paulo Bacelar, quero a atenção das mulheres e também dos maridos, dos companheiros, para essa resposta ser dada pelo professor Paulo Bacelar. Temos recebido muitas dúvidas sobre a área do salário maternidade. E agora o professor Paulo Bacelar dá um esclarecimento que é muito importante para você, mulher, que está grávida, para você, pai, que fica naquela ansiedade também da esposa garantir o salário maternidade. Nesse caso, Luciano, é muito tranquilo, porque o empregado, ele não tem carência. Então, se ela tivesse pelo menos, se ela tivesse 1 mês de carteira assinada só e tivesse o parto, ela já teria direito ao salário maternidade, que nesse caso é pago pela empresa. A empresa vai pagar os 4 meses que ela ficará afastada, recebendo o salário maternidade, que é o seu próprio salário de contribuição que ela está recebendo na empresa. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Antônia em Cascavel. Eu faço 60 anos de idade em 2022, sou aposentada, mas continuo trabalhando. Posso pedir reavaliação dos meus direitos? Luciano, ela já é aposentada, então ela não terá direito a uma nova aposentadoria por ter feito 60 anos, por fazer 60 anos em 2022. Né? Ela poderá revisar a sua aposentadoria da data da aposentadoria para trás, para ver se teve algum erro na concessão do benefício, se faltou algum salário entrar na média de contribuições, se faltou algum vínculo que o INSS não considerou, mas para frente, por ela atingir 60 anos em 2022, por isso não tem como fazer nenhuma reavaliação. Elias, em Fortaleza, a pergunta é mais na área do direito da família, mas tem também implicação na área previdenciária. O Elias pergunta o seguinte: existe alguma lei que me permita fazer união estável com uma pessoa com a qual já não convivo mais? Nosso filho é autista e mesmo não morando mais juntos e não tendo mais relacionamento, eu gostaria de incluir o meu filho no plano de saúde. Ela pode fazer uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que é só para poder ter uma formalidade de que ela teve uma união estável naquele período daquela pessoa e que aquele filho é dele. Se o filho foi registrado já em nome daquele pai, ela pode já não precisará fazer o plano, essa ação de união estável, de dissolução da união estável, para ter direito à garantia do plano de saúde. O plano de saúde vai dar direito aos filhos daquele segurado. Então, se ele é filho dele e está cadastrado, está registrado como filho, basta isso para ele receber o seguro, o benefício do plano de saúde.
A nossa ouvinte Maria, em Barroquinha, que nos acompanha pela FM 91.3 Ecoa, na Grande Sobral, diz o seguinte: meu filho tem 5 anos de idade, era dependente judicial da avó, mas ela faleceu. Coloquei no INSS e o INSS negou o pedido para a pensão. Fui à Justiça Federal e o juiz contestou o INSS. Qual a chance de concessão do benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, tem que ver se esse benefício foi já acessado, já foi julgado, né? Já transitou em julgado, para saber se ela tem direito a essa ação ainda, se tem direito a recorrer, né? Ela deve estar com o advogado nesse processo, então ela deve consultar o advogado dela para poder informar ela se ainda tem direito a algum recurso. Maria, em Icó, professor Paulo Bacelar, me aposentei há 2 anos, sou agricultora, tenho um filho de 22 anos e não tem emprego, meu esposo é agricultor. Meu Bolsa Família nunca foi cortado, mesmo com pente fino. Gostaria de saber se tenho o direito e está recebendo com o meu filho esse benefício. É possível, professor Paulo Bacelar? Sim, porque a renda familiar até 2 salários mínimos, né? Então, se ela tem uma renda de 1 salário mínimo, ainda poderá receber esse benefício em nome do filho dela. Cidinha, em Quixelô, região centro-sul do Ceará. Recebo pensão, meus 2 filhos não moram comigo. Um tem 18 anos de idade e o outro 15 anos de idade. Meu Bolsa Família foi cortado, o que faço? Olha, ela tem que ir lá no CRAS, né? Informar que ela não recebe essa pensão, que é a pensão em nome dos filhos. E ela não tem renda familiar, né? Porque ela mora sozinha, ela diz que os filhos não moram com ela, então a renda familiar dela não é porque ela está representando os filhos nessa pensão por morte que ela tem renda, a renda é dos filhos. Então ela deve voltar ao CRAS, fazer essa informação no CAD único para ela voltar a receber o seu benefício. Professor Paulo Bacelar, você já falou aqui sobre essa concessão do BPC e no caso do núcleo familiar, quando um dos membros tem uma aposentadoria ou uma pensão, não há implicação para a soma desse valor para impedir como barreira para receber alguém receber dentro da família um BPC? Sim, Luciano, mas precisa ser um benefício na família de até 1 salário mínimo e essa pessoa, né, esse requerente, esse titular desse benefício tem que ter 65 anos de idade esse benefício não será computado como cálculo para a renda per capita familiar daquele benefício que está sendo requerido. Marta, em Quixeramobim, minha prima recebeu um benefício por incapacidade durante 5 anos. Foi convocada para revisão e o pedido foi negado, ou seja, o benefício foi suspenso, pelo que eu entendi aqui na narrativa. Ela tem fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, hérnias de disco e outras doenças. Ela tem direito ou não ao benefício, professor Paulo Bacelar? Isso tudo depende da avaliação médica, né? É uma decisão médica que vai dizer se essas doenças que a pessoa tem está incapacitando para o trabalho ou não. Nesses casos de benefício que é cessado, que é suspenso ou cortado por causa do pente fino, por causa das revisões de perícia médica, eu sugiro que sempre procure um advogado para entrar com um processo judicial para restabelecimento desse benefício. Agora, sempre lembrando, Zenô, sempre em mãos atestados médicos e laudos comprovando a sua incapacidade. Professor Paulo Bacelar, me veio a curiosidade para questioná-lo sobre a definição da síndrome do túnel do carpo. O que é e como se identifica, né? Mas eu não vou fazer essa exigência para você não, afinal, você é advogado atuante na área previdenciária e eu recorri aqui à internet e está lá dizendo o seguinte, professor Paulo Bacelar: a síndrome do túnel do carpo surge devido à compressão do nervo mediano que passa pelo punho e inerva a palma da mão, podendo causar formigamento e sensação de agulhas no polegar, indicador ou dedo médio. Está aí essa explicação técnica apenas para a gente ilustrar essa resposta aqui do professor Paulo Bacelar para tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Pois não, professor Paulo Bacelar? E aí, Luciano, é importante conhecer esses detalhes, esse detalhamento das doenças, exatamente para analisar, no caso concreto, pela atividade daquela pessoa, se ela realmente está incapacitada
por causa dessa doença, porque se for um motorista de ônibus, por exemplo, um motorista de táxi, um motorista de Uber, então isso vai causar a incapacidade para aquela pessoa, mas uma pessoa que não utiliza a mão, aí necessariamente não necessita daquela mão para poder trabalhar, e é por isso que os processos e os benefícios são indeferidos e são cessados de cada caso, porque cada caso vai depender da sua atividade, não só da doença. Quando a pessoa pergunta, a minha doença tem direito ao benefício? Vai depender muito da atividade da pessoa, se ela está incapacitada para o trabalho por causa daquela doença. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida. O ouvinte de Juazeiro do Norte não quis se identificar, mas deixou a seguinte mensagem. Meu primo José tem 59 anos de idade. Em 2017, ele entrou com pedido de aposentadoria. Sempre contribuiu e continua recolhendo para a Previdência Social. Ele recebeu uma carta do INSS dizendo que precisa contribuir por mais 6 anos. Só que ele não consegue atualizar o cadastro junto ao INSS. Sempre trabalhou de motorista. Ele pode pedir a aposentadoria agora, outra vez? Pode, Luciano, ele pode pedir sempre, não tem problema. Agora, o que eu sempre recomendo é que ele faça uma análise da sua atividade, do seu tempo de contribuição, para saber se realmente ele já atingiu a pontuação necessária, se já atingiu o tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria, para poder fazer aquele pedido de aposentadoria com uma coisa mais segura, para que o servidor, na hora de fazer análise do benefício, já tenha um parâmetro, né, pré-analisado para ele poder ter direito ao benefício. Voltamos à região do Vale do Jaguaribe. Erinalda, em Russas. Meu esposo deu entrada no pedido por incapacidade em maio. Até agora o processo está em análise. Ligamos no 135 e dizem que temos que esperar. Existe alguma possibilidade a ser feita de agilizar esse processo, professor Paulo Bacelar? Mês de maio, temos aí 30 dias de junho, mais 30 de julho, 60 dias e está com pouco tempo aí, se comparado com a tramitação de outros processos? Luciano, mas auxílio-doença é um benefício que deve ser mais rápido, né? Porque a pessoa está incapaz de trabalhar e sem receber salário, sem receber os seus alimentos. Então eu sugiro sempre que nesses casos a gente possa entrar com pedido ou mandado de segurança, obrigando o INSS a analisar logo esse benefício, ou entrar diretamente na justiça pedindo o benefício para ser concedido judicialmente. Mais uma mensagem que chega de Icó, Maria Socorro. Tenho 37 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? A Maria de Socorro, professor Paulo Bacelar, jovem, 37 anos de idade, já fez aqui o dever de casa com 17 anos de contribuição, mas a trajetória ainda é bem longa para chegar ao INSS e pedir a aposentadoria. Mas o que mais me deixa alegre, Luciano, é a baixa idade dela já se preocupar com a aposentadoria dela, né? Então, deve ser daqueles casos que a pessoa começa a contribuir cedo, né, com 20 anos de idade, e aí com 17 anos já tem o tempo necessário para aposentadoria, mas ainda falta a idade, de 62 anos de idade. Ela está precisando fazer um planejamento previdenciário para saber se vale a pena ela continuar contribuindo com valores altos para ter uma aposentadoria melhor quando chegar à idade de 62 anos. Mais uma dúvida sobre BPC, Jaqueline Nascimento em Russas. Dei entrada no BPC e passei na perícia. Esse agendamento não foi eu quem fez, foi um escritório. Quero saber se tenho que pagar a esse escritório desse agendamento, ou sobre esse agendamento. Professor Paulo Bacelar, ô Jaqueline, antes da resposta do professor Paulo Bacelar, eu vou antecipar o seguinte, comentário, né? Dizendo que quando a gente contrata um serviço, né, e nesse caso pressupõe a contratação de uma assessoria jurídica, esse serviço precisa ser remunerado. Mas a palavra com o professor Paulo Bacelar. Olha, Luciano, é importante as pessoas que forem fazer qualquer serviço com qualquer escritório, aí pode ser escritório de advocacia ou até escritórios que abrem oferecendo serviços que não são de advogados, é importante você saber se você assinou algum contrato. Qual foi o contrato do serviço que a pessoa fez? Porque quando você contrata um advogado, por exemplo, ele não faz só o agendamento. O advogado não é protocolar, ele não é contratado para protocolar benefício.
Ele analisa antes, ele vê se a pessoa tem direito, ele faz as recomendações, as orientações para a pessoa ter direito àquele benefício, para não ser um benefício que vai ser cessado ou indeferido indevidamente, evitando uma ação judicial. Então o advogado ele faz toda uma análise antes de protocolar o benefício, antes de requerer, de agendar. Então ele não é contratado apenas para agendar o benefício. Agora, precisa saber quem foi que ela contratou, quem foi que ela falou, que escritório é esse, se é um escritório de advocacia, e se ela assinou um contrato do benefício, e não um contrato apenas para agendar um benefício. Vamos continuar no Vale do Jaguaribe. Girleide, também em Russas. Tenho 53 anos de idade e recebo auxílio doença. Meu caso só piora. Posso entrar na justiça para pedir a aposentadoria? Diz ela, fui chamada para a perícia, mas ainda assim queria saber uma resposta sobre essa minha dúvida. Pode, Luciano, mas ela deve aguardar a resposta, né, da via administrativa. Precisa saber se o benefício vai ser concedido ou indeferido. Caso seja indeferido, ela pode entrar na justiça. Branca, em Icó, veja a curiosidade, professor Paulo Bacelar, da pergunta da nossa ouvinte lá do Vale do Salgado. O INSS vai pagar reajuste para aposentados? É a primeira pergunta. Ela diz, minha mãe tem 83 anos de idade e quando se aposentou, recebia em cruzeiro. Não, Luciano, veja bem, o reajuste do benefício, ele vai ser reajustado. Lógico que ela já recebe hoje em real, né? Ela recebe em cruzeiro, deve ser nos anos 80. Mas o benefício não é reajustado de acordo com o salário mínimo. Então ela vai ter reajustes anuais, mas não acompanha os reajustes que estão sendo feitos para o salário mínimo. E acrescentar outro aspecto, professor Paulo Bacelar, é que quando ela fala sobre a denominação da nossa moeda, né, de lá para cá, nos últimos 40 anos, já tivemos aí a alteração no nome da moeda várias vezes, né? Era cruzeiro novo, cruzado novo e hoje temos o real. Joab, também em Russas, agradeço aqui, em nome de todos que fazem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, a confiança dos nossos ouvintes que estão ligados e ligadas nesse momento pela FM 98.5 em Russas, cobrindo todo o Vale do Jaguaribe. Diz o Joab, sofri um acidente há 8 anos. Há 2 anos recebo auxílio acidente. Tenho ferros nas pernas e muita dor. Tem como transformar esse auxílio em outro tipo de benefício? Quando ele fala outro tipo de benefício, professor Paulo Bacelar, é em aposentadoria? Olha, ele pode sim, se ele tiver um agravamento dessa doença que, por exemplo, o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É um benefício que é dado como se fosse uma indenização pelo aquele acidente, pelas sequelas que a pessoa teve por causa daquele acidente. Ela sofre um acidente, então ela começa a receber um auxílio doença, e quando essa doença ela consolida as condições, né? Aquele acidente trouxe a ela prejuízos, que ela diminuiu a sua capacidade laboral, mas consolidou as lesões e ela ficou com aquela sequela. Então ela passa a ter direito a um auxílio acidente, que é metade do valor de uma aposentadoria por invalidez, e ela fica recebendo o resto da vida. Se essas consolidações elas voltarem a incomodar e voltarem a ter uma dificuldade para ele trabalhar, aquelas lesões pioraram, ela não consolidou totalmente, elas pioraram, ela pode pedir um auxílio doença, que ela vai suspender o auxílio acidente, ela volta a receber o auxílio doença, e se aquela doença está incapacitando ela de trabalhar permanentemente, aí ela pode transformar aquele benefício numa aposentadoria por invalidez. Antônio, em São Benedito, tenho 62 anos de idade e trabalhei como frentista por 26 anos. Já posso pedir minha aposentadoria? Sim, Luciano, pela idade dele, pelo tempo de contribuição, já é considerado aí como tempo especial e ele poderia aposentar sim. Professor Paulo Bacelar, mas por que muitas vezes eu pergunto, professor Paulo Bacelar, tem um ouvinte aqui com 63 anos de idade, trabalhou 30 anos e não pode se aposentar. E nesse caso, por que o Antônio em São Benedito pode se aposentar aos 62 anos de idade e aos 26 anos de contribuição? É porque se expôs àquela história de agentes nocivos à saúde, professor Paulo Bacelar? Luciano, você já foi abastecer seu carro e Já. abriu o vidro? Você ficou respirando aquele ar ali enquanto ele abastecia? Já. Por quanto tempo?
aquele frentista, ele trabalha ali 24 horas 8 horas por dia, né? O tempo que ele estiver trabalhando no posto. Então, é considerado especial, sim, a atividade do frentista. Não há equipamento de proteção individual que elimine essas complicações, né? Então, ela se aposenta com 25 anos de contribuição. A gente consegue isso, se não conseguir administrativamente, consegue na justiça. E as regras de transição da aposentadoria especial garante ao homem 61 anos de idade e 25 anos de contribuição, que é o caso do seu Antônio. Maria em Freixeirinha. Sou viúva há 5 meses e tenho uma filha menor de idade. Tenho direito à pensão? Seria um salário mínimo ou somente meio salário mínimo? Se ela vai dividir a pensão por morte com os dependentes. Quem são os dependentes? A viúva e a filha menor de 21 anos. Ela tem 5 anos. Então, esse benefício será calculado parte a parte. Ela terá direito a um benefício de metade da pensão e a filha com metade da pensão. Se essa pensão, o valor total dela for salário mínimo, cada uma receberá meio salário mínimo. Agora, Maria, eu aprendi aqui com o professor Paulo Bacelar que para requerer a aposentadoria, primeiro, no caso, a viúva tem que se certificar que o esposo era segurado da Previdência Social. E isso vale para qualquer um dos cônjuges quando há óbito. Valquírio Bezerra em Vaze Alegre. Meu cartão da aposentadoria é conta corrente. Posso passar para conta Previdência? Pode, Luziano. É a conta benefício que é pago em qualquer banco, que é vinculado ao INSS, né? O INSS tem contrato com alguns bancos e ela pode fazer esse requerimento de transformação de conta corrente para conta benefício através do aplicativo do meu INSS. E qual é a diferença, professor Paulo Bacelar? É mais vantajoso ter a conta Previdência? Depende, Luziano. Tem bancos que ela tá recebendo benefício em uma conta corrente, mas ela paga as taxas de manutenção daquele banco. Numa conta benefício não há o pagamento dessas taxas. Professor Paulo Bacelar, Antônio em Uruburetama. Como funciona o salário maternidade? Botei meu filho há 1 ano e já foram digitalizados os papéis dele. Gostaria de saber se demora assim mesmo. Olha, Luziano, os benefícios estão demorando de 3 a 6 meses para concessão. Então, ele deve ter entrado aí na fila para poder esperar, né, a concessão desse benefício. Espera, professor. O salário maternidade, há poucos minutos eu ouvi falando sobre o auxílio doença, que é um benefício que exige o pagamento em curtíssimo prazo. E no caso do auxílio maternidade também não é a mesma situação, não? É como falei, qualquer benefício que esteja requerido há mais de 1 ano ou há 1 ano é exagerado, né? Um tempo exagerado e não deve aguardar. Você deve procurar ver realmente se esse benefício não já foi indeferido, se a tarefa dele não já foi concluída, porque se ele tiver ainda realmente em análise há 1 ano, ele deve procurar um advogado para entrar com ação na justiça. Infelizmente, ele vai ter que pagar a um advogado para fazer isso, vai tirar um pouco do percentual, né, do benefício dele, mas se ele quiser não esperar, ele teria que fazer essa contratação, porque aí somente com mandado de segurança ou com ação judicial direta. Também a gente sempre dá essa opção, né, de procurar um advogado, tudo, mas existe também a Defensoria Pública da União, em que ele pode procurar a DPU, né, ali na Costa Barros, aqui em Fortaleza, para poder requerer também os seus benefícios na via judicial sem o pagamento de um advogado. Ednia em Guaraciaba do Norte, ela insiste, professor Paulo Bacelar, e quer resposta completa. Trabalhei 24 anos de carteira assinada, há 6 anos contribuo individualmente. Já fiz 30 anos de contribuição e agora, em julho, completei 57 anos de idade. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, já tem 30 anos de contribuição, só que ela tem 57 anos de idade. Para entrar numa regra de transição, ela teria que ter 88 pontos em 2021. Ela tem 87 pontos. Nesse caso, ela teria que ter 31 anos e 58 anos de idade. Aí teria direito à aposentadoria. Ou seja, professor Paulo Bacelar, mais 1 ano, a Edni se aposenta? Sim, porque aí ela teria 58 anos de idade e 31 de contribuição. Ela precisa contribuir mais 1 ano. Exatamente porque em 2022 vai passar para 89 pontos e aí ela já teria 89 pontos. Maria do Socorro em Russas. Meu processo foi negado pelo INSS. Botei nas mãos do advogado e mais uma vez foi negado. O que você acha, professor Paulo Bacelar? Será que ainda terei uma chance de conseguir esse benefício? Olha, quando o benefício é cessado ou é indeferido e você entra na justiça, você corre o risco de ter uma coisa julgada que vai
ter uma consequência. Se o juiz, né, julgou improcedente essa ação, cabe recurso à turma recursal, turma recursal, né, dos juizados federais, e se caso for confirmada a sentença e for julgado improcedente esse benefício dela, ela não pode entrar novamente com pedido judicial ou até mesmo administrativo com as mesmas provas, as mesmas documentação. Ela terá que ter uma nova documentação, novas provas, para ter direito ao benefício de um novo requerimento. Rosana, em Juazeiro do Norte. Minha patroa fez suspensão do meu contrato de trabalho sem me avisar. Apenas fez e me mandou mensagem pelo WhatsApp. Serei prejudicado em alguma coisa com isso? Devo fazer o quê? Como recorrer? Olha, nesse caso, eu recomendo aí a procura de um advogado trabalhista para poder analisar o caso da suspensão a suspensão do contrato de trabalho, porque muitas regras foram iniciadas a partir da pandemia, né? Você podendo suspender o contrato de trabalho, reduzir o salário, reduzir o tempo também da pessoa trabalhar. É muito importante dizer, Luciano, que quem teve o salário reduzido por causa da pandemia, no contrato de trabalho onde foi reduzido o salário, e se esse salário ficar menor do que o salário mínimo, o segurado vai ter que complementar o tempo, o pedaço que ficou faltando para completar o salário mínimo de forma individual, porque senão aquele tempo que ela trabalhou de carteira assinada com valor menor que o salário mínimo não vai ser contado para a aposentadoria dela. Então muitas pessoas não sabem disso, e vão ter dificuldade quando for se aposentar, porque aquele período que ficou com o contrato suspenso ou com o contrato reduzido não vai contar para a aposentadoria. Mais uma vez, para você lembrar e anotar, ouvinte, em qualquer parte do Brasil, você pode ligar para o nosso WhatsApp, deixando a sua mensagem, fala em que cidade você se encontra. O nosso WhatsApp é o 085-992734353. Francisca, em Itapiúna. A pergunta é um pouco longa, por isso eu quero a sua atenção, professor Paulo Bacelar. Diz a Francisca: fiz um empréstimo pelo Banco do Brasil para comprar uma casa. Depois fui ao banco novamente para ver se eu poderia aumentar a quantia de empréstimo. O gerente disse que daria certo sim, mas só se eu fizesse pelo INSS, ou seja, empréstimo consignado. Nesse caso seria descontado da minha aposentadoria, ou seriam descontados 2 empréstimos. Antes eu recebia R$ 1.020, agora estou recebendo apenas R$ 520. Se o tempo do empréstimo que fiz pelo INSS não estiver correto, estiver muito alto o valor, o que devo fazer para eles diminuírem? Eita, Luciano, mas aí ela precisa ver o contrato do empréstimo. Ela deve procurar o Banco do Brasil para renegociar esse empréstimo e aumentar as parcelas e diminuir o valor daquele empréstimo, mas sempre procurando a agência do INSS, procurando a agência do Banco do Brasil. E outra coisa também que a dona Francisca precisa atentar, professor Paulo Bacelar, é que tem um limite de comprometimento do benefício previdenciário com empréstimo consignado, ou seja, o próprio banco deve ter lá atenção em relação a essa regra, né, para não ultrapassar os valores que acabam comprometendo a vida em termos de alimentação e de medicação de quem é aposentado ou pensionista. Perfeito, Luciano. Eu vejo muitos clientes, né, mais humildes, no momento que tem um benefício concedido, já querem fazer empréstimo para comprar uma casa, para aumentar a sua casa e tudo, e eles não viviam com aquele salário e estavam precisando receber aquele salário, e aí fazem empréstimo e vão viver com um valor menor do que deveria se não fizesse esse empréstimo. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte ou uma ouvinte de Aratuba não quis se identificar, mas queria uma resposta. Minha mãe é agricultora, tem 50 anos de idade, ela tem uma doença de pele chamada vitiligo, que já está em quase todo o corpo e vários médicos disseram que ela tem direito a algum benefício. Queria saber se realmente a minha mãe tem direito a esse benefício, pois ela tem todas as provas da agricultura. Qual é a recomendação, a orientação aqui para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte de Aratuba? Sempre a gente vai dizer o seguinte, Luciano, que sempre vai depender de um laudo médico e de um atestado médico afirmando que ela está incapacitada de exercer aquela atividade que ela exerce. Se ela é agricultora e ela tiver um laudo médico, de um médico dizendo que ela não pode trabalhar na agricultura por causa do vitiligo, por causa do sol, aí ela terá direito à aposentadoria com uma situação mais fácil, mas
mais direcionada, porque muitas vezes a pessoa entra com processo, Luciano, mas entra com processo sem documentação, sem uma base para poder o médico do INSS analisar. Então, nesse caso, a gente sempre sugere que ela vá a um médico particular ou do SUS, mas que dê esse laudo dizendo que ela está incapacitada para exercer a sua atividade por causa daquela doença. Professor Paulo Bacelar, Josenias em Aquiraz, ouvinte da nossa FM agora 107.5. Eu tenho 53 anos de idade e 34 anos de carteira assinada e tenho 15 anos com uma úlcera da córnea do meu olho direito. Gostaria de saber se já é possível pedir a aposentadoria. Nesse caso, ainda não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aí, se ele tiver uma doença, né, que está incapacitando para o trabalho, se a córnea, essa hérnia da córnea estiver incapacitando ele de trabalhar, ele pode também, da mesma sugestão dos outros, pedir um laudo médico, um atestado médico e entrar com pedido de benefício por incapacidade temporária ou até mesmo benefício por incapacidade permanente. Dúvida da Márcia em Fortaleza. Meu marido trabalha em um hospital da prefeitura há 23 anos em Fortaleza, só que ele não é concursado, professor Paulo Bacelar, ele é terceirizado, são 23 anos de trabalho. No INSS constam 19 anos de contribuição. A pergunta é: como ele deve fazer para adquirir, para ter a comprovação desses outros 3 anos, 4 anos que faltam de contribuição? Os anos em que a empresa não repassou para o INSS, como fica essa situação? Luciano, nesse caso ele teria que entrar com ação trabalhista para reconhecer esse vínculo. Agora, precisa ter uma prova material de que ele trabalhou esses 3 anos. Né? Não pode ter uma ação judicial trabalhista, mesmo que transite em julgado, mesmo que a Justiça do Trabalho reconheça. Para o INSS, ele precisa ter uma prova de que ele trabalhou nesse período. Crisares em Acopiara. Meu irmão tem 54 anos de idade e trabalhou concursado em São Paulo por 8 anos. Na época, ganhava em torno de 2 salários mínimos e meio. Hoje ele trabalha na prefeitura de Acopiara há 11 anos e só recebe um salário mínimo. Ele tem direito de aderir ao período de transição? Ele pode converter os valores que ele ganhou à época que trabalhou em São Paulo, professor Paulo Bacelar? Quando ele fala conversão, é incorporação desse tempo para o INSS? Pode sim. Esse período que ele trabalhou antes era do regime próprio de previdência? Se for, ele pode entrar com pedido de certidão de tempo de contribuição e levar para o INSS, que será incorporado ao tempo total, e ele poderá juntar isso para considerar as regras de transição. Professor Paulo Bacelar, dúvida agora do Cícero em Nova Olinda. Eu sofri um acidente de moto e perdi a perna. E o advogado deu entrada no meu benefício e já faz 3 meses, nem a perícia foi marcada. Isso é normal? Não, Luciano, o auxílio-doença, quando você faz o requerimento, já tem a perícia marcada. Precisa ver se ele deu entrada num benefício assistencial, que pode ser que ele tenha dado entrada no benefício assistencial do deficiente físico, né? Se ele não era segurado da Previdência, olha aí, a pessoa que anda de moto, que não era segurada da Previdência, vai ser requerido um amparo social e aí precisa marcar a perícia médica pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, me surgiu uma dúvida, que é dúvida do Cícero também. Ele fez essa pergunta sobre o acidente, o período que está demorando para o INSS dar uma resposta a ele, ele deixou outra pergunta. Se o INSS reconhecer que o Cícero tem direito a esse benefício, ele recebe de forma retroativa? Recebe da data do pedido do requerimento. Dúvida do Wilson Estevam em Fortaleza. É sobre pensão de morte da minha esposa que eu fiz todos os requerimentos. Passaram-se 2 anos em análise e agora, no dia 2 de junho de 2021, eu fui beneficiado desse processo e já dá como mais de 60 dias. O que eu faço? Ele tem direito ao benefício, mas até agora, pelo que eu entendi, nada chegou no bolso dele. José, não é aqueles casos, né? Ou você entra com pedido de um mandado de segurança contra o INSS para obrigar o INSS a cumprir esse prazo, ou entra diretamente na Justiça através do advogado ou através da Defensoria Pública da União. Tem uma pergunta do Carlos em Icó. Carlos, eu não sei se o professor Paulo Bacelar vai ter condições de dar essa resposta para você, mas independente da explicação a ser exposta pelo professor Paulo Bacelar, nós vamos nos comprometer a ir ao INSS para saber como está o funcionamento das agências no interior. Gostaria de saber por que a agência de Icó não está ou não tem médicos peritos, professor Paulo Bacelar. Você tem essa informação? Luciano, aquela você conversou recentemente, né,
com o gerente executivo aqui no Ceará e ficou de redistribuir essa questão dos médicos peritos. Aí é uma questão que só a gerência executiva mesmo poderia responder. Socorro em Guaiúba, eu sou aposentada pelo Estado. Quando trabalhava, pagava com horas de serviço para receber 40% na aposentadoria, mas recebo só R$ 1.060, descontada a Previdência. Esse valor está correto, professor Paulo Bacelar? O que é que ele recebe, Luciano? Ela disse que pagava com horas extras, com horas de serviço para receber 40% sobre a aposentadoria, mas hoje só recebe R$ 1.060. Na aposentadoria? Ela já é Na aposentada? aposentadoria, exatamente. Olha, precisa ver se aquelas contribuições, aqueles salários a mais que ela recebia foram descontados à Previdência na época e se o contra-cheque dela tem esses descontos. Porque também, mesmo que tenha havido descontos e esses salários entraram corretamente na sua média, a aposentadoria vai ser 60% da média de contribuições desde 94, né, até a data da sua aposentadoria, e aí somado 2% a mais para cada ano que passar dos 15 anos. Então, não é só a média de contribuições integralmente que vai ser a sua aposentadoria. Vai ter um percentual em cima dessa média, é por isso que baixa. Professor Paulo Bacelar, quero a sua atenção para a pergunta da Ivanir em Cedro. O meu esposo tem insuficiência cardíaca. Já faz 1 ano e 4 meses que ele é aposentado. Gostaria de saber se o INSS vai fazer pente fino nas aposentadorias, pois aqui não tem INSS e temos que viajar. O meu esposo ainda não tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Estamos muito apreensivos. Ele também pode ser chamado para fazer a prova de vida? Sim, Luciano, a prova de vida ela faz no banco. E se ele não puder sair de casa, você pode pedir pelo aplicativo do meu INSS a perícia domiciliar. Sobre a questão do pente fino, o INSS vai fazer em algum momento esse pente fino no benefício dela, se foi aposentado por invalidez, porém o período do benefício é muito curto, é 1 ano e pouco que ele está aposentado, então hoje possivelmente é muito difícil ele ser convocado agora para fazer essa revisão das aposentadorias, porque o pente fino ele pega benefícios com mais tempo de concessão. Professor Paulo Bacelar, de Janira em Quixelô, estou pedindo auxílio doença, já fiz 3 perícias, o médico me dá o atestado, mas sempre o INSS nega. O que devo fazer? Faltam 9 meses para eu me aposentar. Quando chegar no período de me aposentar, eu consigo a aposentadoria? Olha, se ela já tiver o tempo necessário e a idade para se aposentar, quando ela tiver esse prazo que ela disse que ainda falta, ela pode se aposentar independentemente de doença, né? Porque ela deve estar se planejando para aposentar por tempo de contribuição com a idade mínima quando ela chegar à idade. Professor Paulo Bacelar, Marinês, em Barreira, na região do Vale do Acarape. Tenho 48 anos de idade, trabalho como costureira. Tenho 19 anos de contribuição. Essa contribuição é válida para o meu pedido de aposentadoria com essa idade? Sim, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e ela já tem direito aí à aposentadoria quando chegar à idade de 62 anos. Cícero, em Icó, meu auxílio doença saiu. Boa notícia, né, professor Paulo Bacelar? No dia 18 recebi a primeira parcela e gostaria de saber se continuarei recebendo. O perito deu um atestado para 6 meses. Ou seja, professor Paulo Bacelar, o auxílio doença do Cícero é válido por 6 meses ou por mais tempo? Vai depender da data de cessação do benefício. Ele deve pegar a carta de concessão desse benefício pelo aplicativo e ele vai saber qual é a data de cessação desse benefício. Muitas vezes o atestado médico dá um prazo maior e o INSS concede um prazo menor. Então ele precisa ser confirmado esse prazo através da carta de concessão do benefício que foi concedido. Professor Paulo Bacelar, nosso ouvinte Maria, que nos acompanha pela FM Expresso 104.3, anda indignada com você. Eu acho que não é com o Jornal Alerta Geral. Não, viu, professor Paulo Bacelar? Disse que já mandou a pergunta 3 vezes e você não a atende. Mas vamos agora. A pergunta da Maria. Tenho 59 anos de idade, tenho 15 anos de contribuição. Eu quero saber se tenho que pagar mais alguma coisa para poder pedir a minha aposentadoria. Seja atencioso, professor Paulo Bacelar, com a nossa ouvinte Maria em Fortaleza. Maria,
Me desculpa aí, mas agora a gente vai responder. Você vai ter direito à aposentadoria aos 62 anos de idade, não precisa mais contribuir para ter direito à aposentadoria. Porém, não deixe de contribuir pelo menos uma contribuição por ano para você manter a sua qualidade de segurada até chegar aos 62 anos. Maria, a resposta foi bem objetiva, mas completa. Espero que você fique satisfeita e feliz com esses cálculos apresentados pelo professor Paulo Bacelar. Antônio Valdireis, em Tauá. São 2 perguntas. Ele avisa, professor Paulo Bacelar. Primeira, sou agricultor e gostaria de saber qual a opção para eu contribuir com o INSS para eu me aposentar. Olha, a melhor opção é aquela que cabe no seu bolso. Se você é contribuinte individual, você deve contribuir primeiro. A lei obriga a pessoa a contribuir com aquilo que ganha, aquilo que recebe. Mas você pode fazer um planejamento previdenciário e pagar aquilo que pode pagar para ter um direito a uma aposentadoria no futuro melhor. Aqui cabe no seu bolso. Ele diz que tem 45 anos de idade e um filho especial que recebe o BPC. Aí vem a outra pergunta. Quando eu for me aposentar, vai dar problema por conta do BPC do meu filho? Se a aposentadoria dele for até um salário mínimo e ele tiver 65 anos de idade, não terá direito não terá nenhum problema dele se aposentar. Agora, essas pessoas que querem contribuir, Luciano, e têm filhos com BPC, podem contribuir como facultativo, que a contribuição de facultativo não dá impedimento para que aquele benefício seja concedido ou mantido. Então, se você tem um filho deficiente e recebe o BPC e você quer contribuir para você também se aposentar, pague como segurado facultativo, que não terá problema nenhum. Francisco em Pindoretama, também ligado na FM, agora 107.5. Fiz uma perícia na Justiça Federal e a médica foi favorável à minha perícia. Eu queria saber quanto tempo demora para o juiz ou para o juiz dar a minha sentença. É uma coisa que não dá para nunca a gente responder. O juiz, ele não tem prazo. Então ele vai ser marcada a perícia judicial, o perito vai juntar o laudo dele no processo, o advogado vai se manifestar sobre o laudo e aí cabe ao juiz depois conceder ou não aquele benefício, mas infelizmente não existe prazo para isso. Paula, em Pacajus, também ligada na FM agora 107.5. Tenho 31 anos na educação como professora. Tenho 46 anos de idade. Quando vou poder me aposentar? Vou entrar na reforma previdenciária? Ela tem quantos anos como professora? 31 anos na educação como professora, professor Paulo Bacelar, e 46 anos de idade. Olha, já tem 31 anos de contribuição como professora e ela já tem 25 anos de contribuição como professora do ensino médio básico ou fundamental até 13 de novembro de 2019. Não precisa nem de idade mínima, ela já teria direito à aposentadoria. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas respostas, muitas informações dadas hoje pelo professor Paulo Bacelar. E você pode continuar nos mandando mensagens. Diga em que cidade você se encontra. Anote aí o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, você o nosso muito obrigado. Um bom final de semana, um grande abraço. Obrigado, Luciano, e até o próximo programa.